Muito obrigado, meu caro Sérgio. Eu queria cumprimentar a todos. Em primeiro lugar, agradecer a gentileza do convite que me faz o Instituto Fernando Henrique Cardoso para estar aqui e debater um assunto dessa magnitude. E, naturalmente, quero cumprimentar os meus companheiros dessa mesa, o professor Carlos Eli Sandfeld, que é o nosso grande inspirador, professor catedrático agora do Direito Administrativo, professor João Manuel, meus respeitos e cumprimentos, e revendo aqui tantos e tantos amigos, muitos mineiros aqui, sejam infiltrados em São Paulo, não é? O que é bom, isso é bom, é positivo, não é? Nós mineiros somos sempre o equilíbrio da federação. Então eu quero saudar revendo aqui também tantos e tantos amigos, amigas, agradecer a todos pela gentil presença. Bem, a minha palavra inicial é uma palavra que vai ser mais um cunho um pouco político, talvez, como nariz de cera de introdução a esse tema, que os nossos dois grandes especialistas certamente dissertarão com muito mais propriedade e brilho. Mas o tema da infraestrutura, obviamente, como disse o Sérgio, é uma coisa tão evidente que fica até ridículo dizer as lacunas que nós temos no Brasil. Mas a constatação que existe é que nós não temos recursos e não teremos tão cedo recursos públicos para fazer face a esses investimentos. Está aqui o professor Raul Veloso, talvez, pelo menos no meu juízo, a maior autoridade brasileira nas contas públicas, e o que ele tem relatado de própria boca e por terceiros. Tivemos a reunião com o ministro Maílson na Casa do Presidente do Senado essa semana, que fez uma descrição que está até nos jornais, por isso eu posso mencionar, bastante drástica da situação, e que demonstra que nós não teremos condições mesmo de amealhar recursos públicos para lastrear investimentos públicos nos próximos anos e talvez, diria, até década pelo menos. Então nós temos de contar com recurso privado. O recurso privado não vem gratuitamente. Ou ele vai vir compulsório, como forma de tributo, que ninguém aguenta mais, e se transforma em público, ou ele virá em parceria. Para ele vir em parceria, ou por meio de PPP, ou por meio de concessão, ou que o valha, ele precisa ter um ambiente propício a isso. E esse ambiente se desdobra, na minha opinião, em dois braços. Primeiro, um ambiente normativo, e segundo, um ambiente cultural. Me permito primeiro, e aqui no ambiente cultural eu estou entrando talvez numa área um pouco movediça, porque não é a minha especialidade, porque eu não sou economista, e muito menos sociólogo. Mas a minha, vamos dizer assim, experiência no setor público, como funcionário, depois ocupando os cargos... Ah, pois não, desculpe. Os cargos que ocupei o governo de Minas Gerais, eles me deram a sensação, ao acompanhar tantos e tantos anos de vida pública no país, que ainda existe entre nós, lamentavelmente, após 5 séculos de existência do Brasil, uma desconfiança do setor público em relação ao setor privado. Essa desconfiança se dá, talvez, em primeiro lugar, por uma inveja. Por que está ganhando tanto? Não deveria. Vamos limitar esses ganhos, como se fosse possível, do ponto de vista de uma canetada, regrar as regras do mercado. E, no segundo momento, um ambiente, de fato, de desconfiança, como eu dizia, do poder público em relação ao setor privado, que leva, inclusive, na nossa área jurídica, a termos tantas e tantas decisões e má vontade em relação ao setor privado. O mesmo ambiente hostil que existe hoje em relação ao gestor público, que a priori é uma pessoa equivocada, para dizer o mínimo, se não desonesto, e essa sensação, lamentavelmente, está presente em praticamente todos os níveis da administração pública, o que leva pessoas probas, honestas e dedicadas a se afastarem como o diabo da cruz da tentativa de se inserirem no setor público, leva o setor privado a temer investimentos no Brasil, exatamente por esse ambiente, que não é um ambiente amigável para investimentos, em razão até dessa nossa cultura. Os especialistas, com certeza, já debruçaram sobre isso com muito mais proeficiência do que eu. Então, esse é um ponto sobre o qual nós não podemos, digamos assim, fazer muito, a não ser dar bons exemplos, nos esforçarmos, conseguimos demonstrar esse efeito. Eu tive, inclusive, citei recentemente no seminário que o professor Casares estava em Brasília, uma experiência pessoal dolorosa desse aspecto, que foi exatamente a mudança das regras do setor elétrico do Brasil. A medida provisória anunciada no dia 11 de setembro de 2012, uma data até muito sintomática, e eu acredito, inclusive, que esse dia, politicamente falando, é o dia da reviravolta e da reversão do atual governo. Porque ali o erro foi tão grande e tão grave
que a partir daquele momento, uma sucessão de equívocos, é claro, amparado já em erros anteriores, mas aquilo foi como rompimento de uma grande, uma explosão. E o resultado no caso elétrico, que eu me lembro perfeitamente no convite que foi feito pela presidente. Minas Gerais, como sabem, detém o controle da maior empresa de distribuição do Brasil, que é a CEMIG, que tem uma rede imensa pelo Brasil lá fora, controla várias empresas, inclusive a Light. E eu fui a Brasília com o presidente da CEMIG e perguntei a ele, presidente Djalma, um homem experimentado, 16 anos na CEMIG, foi ministro de Estado, o que vai ser anunciado? Não tenho a menor ideia. Quando começou a exposição, eu via que ele mexia na cadeira e até deslizava um pouco e me disse a boca pequena, é o maior desastre que poderia acontecer. Estão sendo quebrados todos os paradigmas, contratos, perspectivas de investimento, e o que aconteceu de fato? No dia seguinte, a CEMIG perdeu 1/3 do valor de mercado, 1/3 em uma semana. E a Eletrobras foi praticamente pulverizada. Passados 20 dias ou um mês, havia uma viagem marcada minha aos Estados Unidos, um evento do Morgan, para fazer uma apresentação do Estado, chamar de investimentos. Eu quase fui apedrejado, porque investidores americanos que tinham perdido muito estavam, evidentemente, revoltados com aquela mudança e distinguindo pouco se era responsabilidade da União e dos governadores, tentando explicar que nós éramos, inclusive, adversos àquela situação e tomamos medidas judiciais contra o governo federal para evitar a perda das usinas principais da CEMIG, o que conseguimos manter por bom tempo. Então, é um exemplo característico dessa má vontade em relação ao setor privado, na prepotência que o governo tem, os governos têm, justiça era feita, não é só o atual governo, o governo brasileiro, a administração pública brasileira, ao longo de séculos, de ser totalmente poderosa e que, de maneira unilateral e ao seu bel prazer, pode alterar os contratos e levar a um momento sempre de desassossego para os empresários. Então, esse é um ambiente cultural, político, que existe entre nós, que nós temos que reverter, e que eu vejo no Senado. Eu vejo agora, nos debates vários que nós temos lá, sob o ponto de vista econômico, eu percebo isso em senadores, e um pouco de ideologia, mas até sem ideologia também, o que me espantou. Pessoas que não têm posição ideológica radical, com esse sentimento, vamos dizer assim, de reação ao capitalismo. Como se o capitalismo, a nossa Constituição, não fosse uma Constituição capitalista e fosse permitido que o investidor viesse para perder dinheiro. Então, esse ambiente cultural, ele vai ter de ser revertido num trabalho que será, evidentemente, hercúleo por parte da sociedade brasileira para permitir a sua reversão. Por outro lado, o segundo braço é a questão normativa. A necessidade de nós termos normas que possam permitir uma segurança jurídica maior, especialmente de contratos realizados com a administração. E aí temos o projeto, que eu farei menção a ele, que o professor Carlos Ari, juntamente com outros colegas, não só da universidade, mas também do Instituto Brasileiro de Direito Público, sob sua coordenação, ele apresentou o projeto, no qual eu encampei, com a sua aquiescência, evidentemente, para apresentá-lo ao Senado, para fazermos as modificações na lei de introdução ao velho nome, ao Código Civil. Eu aprendi, estudei direito com esse nome, é difícil mudar, não é? A velha lei de introdução ao Código Civil, lei de introdução agora às normas do direito brasileiro, permitindo que os preceitos de direito público também viessem a serem ali colocados, e de tal modo que desse segurança não só ao gestor público, que é outro que sempre está colocado em suspeita permanente, como também aos próprios investidores e as questões de interpretação. São poucos artigos que são colocados de maneira muito cirúrgica e muito precisas, de maneira que nós tenhamos um ambiente negocial mais propício. Essa segunda vertente permite ou permitirá, pelo menos em tese, me parece, que o Poder Judiciário, também muito refratário algumas vezes, Ministério Público, tribunais de contas, órgãos de controle, refratário à possibilidade de uma inserção mais efetiva do setor privado nas questões mais relevantes do Brasil, possam pelo menos dar a eles, aqueles que têm a boa vontade de um ambiente favorável, condições de normas que são princípios de uma interpretação, não digo mais benevolente, mas mais adequada para permitir que os investimentos ocorram. E nós garantirmos esse sistema que permitirá carrear recursos para o Brasil fazer face às necessidades de infraestrutura. Então, o projeto tem esse significado.
e foi bem recebido no Senado. Será aprovado semana que vem em caráter terminativo na CCJ e irá para a Câmara dos Deputados, que aí, naturalmente, cumprirá uma outra via crucis naquela casa. Mas estamos esperançosos que seja também aprovado lá ainda no ano que vem, o mais tardar. O governo tem também simpatia pelo projeto, através do trabalho do professor Carlos Ari. Então, esse é um ponto fundamental, porque aí nós podemos enfrentar os dois lados. Nós podemos enfrentar uma questão cultural, digamos assim, de resistência aos investimentos e oferecer, sob o ponto de vista jurídico-normativo, novos instrumentos que permitam ao gestor mais segurança e tranquilidade na sua gestão e ao investidor e ao jurisdicionado também um mínimo de comportamento para evitar o que eu mencionava há pouco, quebra de contrato, novas interpretações, novos critérios que vão surgindo e que não podem de fato. E até colocando também uma felicidade muito grande, pelo caso aí, foi muito comentado isso no outro dia, houve uma audiência pública sobre o projeto, o tema relativo, que me parece um dos artigos mais relevantes, da determinação que os órgãos de controle, quando tomam uma decisão, eles não só vão ter de dar uma boa motivação, mas, em especial, demonstrar alternativas. Porque é muito fácil para um órgão de controle parar uma obra. Está assustado aquela obra. Qual é a repercussão? Qual o prejuízo ali colocado? Qual é o prejuízo não só financeiro, mas da política pública respectiva ou de serviço público ali inserido? Então, a determinação que ele passará a ser doravante, obrigado a, de maneira clara, ao tomar uma decisão desta natureza, oferecer alternativa. Estamos aproveitando o mesmo dispositivo, a mesma linha de raciocínio, na revisão da lei de licitação. A lei de licitação, que também é outra grande tragédia brasileira, a lei 8666, com seus todos irmãos por aí editados a partir de então, incluindo o Pregão e o RDC, está sendo objeto de uma revisão no Senado. Não sei se será aprovado, porque aí é um tema muito mais complexo. De todo modo, já houve um primeiro relatório aprovado na Comissão de Infraestrutura, o senador Bezerra, e agora veio para mim na Comissão de Desenvolvimento Nacional, e nós estamos ultimando o novo texto. E esse novo texto, ele pretende igualmente dar mais segurança na licitação e no contrato administrativo. Em primeiro lugar, tentando diminuir um pouco os poderes exagerados da administração, porque é outra coisa que eu senti nos colegas senadores. Muitas vezes acreditam que quanto mais empoderamento tem o Estado, mais seguro o Estado está para proteger o interesse público, sendo que é exatamente o inverso. Quanto mais poderes nós estamos dando aos gestores, nós sabemos que esses poderes podem não ser bem utilizados. E quanto mais condições de equilíbrio e de equivalência nós permitirmos nas relações contratuais, é óbvio que mais cautelas nós teremos na aplicação desses contratos. Então, a sugestão que nós estamos dando, tanto na parte contratual quanto na parte procedimental da questão da legislação, se inspiram também muito nos comandos do projeto 349, que está aqui, que é o da segurança jurídica, para permitir ao gestor um mínimo de proteção e, ao mesmo tempo, ao contratado, ao parceiro da administração, condições para fazer uma alocação de recursos mais propícia. Mas isso para nós percebermos como é difícil no Brasil de hoje avançarmos nesse segmento e nessa seara. Eu conto um outro exemplo, se me permite, professor Sérgio, que aconteceu no governo de Minas e que é de pasmar. Nós construímos lá, o presidente Itamar, quando presidente da República, decidiu-se a construir um novo aeroporto na cidade de Juiz de Fora, sua cidade de origem. Até porque a obra é necessária, o aeroporto atual de Juiz de Fora é um aeroporto muito perigoso, muitos desastres acontecem lá, no centro da cidade, um aeroporto que não tem condições nenhuma de receber fluxo regular de aviões de carreira. Identificou-se um sítio próximo à cidade, foi construído o aeroporto, que se iniciou no seu governo como governador, passou no governo do Aécio, uma obra complexa, e foi concluída na minha gestão. Antes da conclusão, o que nós fizemos? Marco Aurélio trabalhou comigo, se lembra? Nós tentamos passar o aeroporto para a administração privada, tendo em vista, foi mais ou menos 2008, 2009, tendo em vista que esse aeroporto, a sua vocação é de cargas e não de passageiros, e o Estado, que o construiu com seus recursos sem um centavo da União, não tem nenhuma expertise em matéria de aeroporto de cargas. E assim fizemos, só que se esbarra na legislação brasileira, que estranhamente determina, por ser aeroporto, independentemente da origem dos recursos, ele só pode ser concedido se houver autorização da União.
A autorização não veio. Não havendo autorização da União para a concessão, qual foi a saída que esbarra na nossa segurança jurídica? Fazer um contrato da lei de licitação para que uma empresa fizesse, nos termos da 866, a administração até 5 anos, renovado ano a ano. Agora, não é um concessionário. Ele não tinha nenhuma segurança que poderia permanecer ali, como de fato não permaneceria. Então, o valor dos investimentos reduziu drasticamente por absoluta falta de segurança e, no caso, por uma resistência, então, ideológica que o governo se recusava a conceder aeroportos. Depois, o próprio governo percebeu sem alternativas, já no governo primeiro mandato da presidente Dilma, e autorizou a concessão de aeroportos e agora, depois de muita luta, autorizou também a concessão de Juiz de Fora, que teria sido o primeiro, e por isso mesmo, certamente, por ser o primeiro, beberia em águas mais cristalinas e teria mais vantagens. Então, a segurança jurídica inexistiu nesse caso, e o investimento também minguou a falta desse amparo. E como esse caso, nós tivemos dezenas e centenas, exatamente pela falta da aplicabilidade de, volto a dizer, um ambiente propício aos investimentos e a um conjunto normativo, pelo menos com base em princípios, que possa permitir ao Poder Judiciário, aos órgãos de controle, ao próprio Ministério Público, no controle que realizam, que é necessário, devido, ainda mais na situação do Brasil atual, mas identificar quais situações poderiam, de fato, permitir, com esses princípios, uma solução menos arestosa e menos conflituosa para dar mais resguardo às condições operacionais da administração. Então, foi isso que nos moveu e é esse ambiente que nós estamos vendo agora. Como eu disse, concluindo, nós teremos a aprovação do projeto na próxima semana. A lei de licitação será apresentada semana que vem também, mas não será debatida, ela será colocada em discussão pública para receber diversas opiniões, sugestões, vamos ver se avança, isso dependerá fundamentalmente do governo, e ao mesmo tempo uma nova lei de governança das estatais de relatoria do senador Tasso Gereissati, com esse mesmo objetivo, para permitir avançar em termos de estatais, na medida que o relacionamento da infraestrutura se dá muito com as estatais brasileiras, mas que hoje a absoluta falta de normas quanto às regras de governança das estatais leva igualmente à ausência de confiança no investimento. E sem essa confiança, obviamente, nós não teremos investimentos necessários para fazer face às nossas necessidades. Então, em grandes linhas gerais, é essa observação que eu queria fazer e certamente depois das indagações podemos detalhar o projeto que o professor Casari, como é o autor e pai da criança, uma criança muito acalentada que nós todos aplaudimos, fará certamente o seu detalhamento. E agradeço muito a oportunidade, meu caro professor Sérgio, de trazer aqui, num foro tão qualificado como esse, essas observações e com a necessidade, até pelo perfil de todos que estão aqui, de nós trabalharmos muito para que esse ambiente cultural pró-investimentos prospere no Brasil, porque do contrário também de nada adiantará a norma, se nós não tivermos a sensibilidade que as coisas têm de evoluir a favor de investimentos que não ocorrerão com valores do Tesouro, porque daí não sairá nada e nós precisamos do recurso privado para esses investimentos. Muito obrigado.